agradecer o carinho em meu nome, mas sobretudo em nome da nossa governadora Raquel Lira, a todos vocês, e com esse agradecimento eu inicio aqui dando o meu bom dia, quase boa tarde, mas ainda bom dia, nessa manhã festiva e numa manhã de encontros. Queria aqui cumprimentar Marcelo Gouveia, presidente reeleito da AMUP, parabenizar pelo trabalho feito, Marcelo, mas sobretudo por aquele que ainda virá. E você liderando aqui esse processo na AMUP, junto com todos que fazem a diretoria, a gente tem certeza de que bons frutos virão desse momento. Cumprimentar e dar um beijo aqui em Carolina, sua esposa, em Miguel e em Marcelinha. Muita saúde. Qualquer hora é hora para Marcelinha chegar. Cumprimentar Pedro Freitas, vice-presidente da AMUP, prefeito de Aliança. Parceria começou lá na Caixa Econômica Federal e que continua agora na Prefeitura de Aliança. Rubem Lima, primeiro tesoureiro da AMUP, prefeito de Panelas. Galego de Nanás, segundo tesoureiro também e prefeito de Cabrobó. E queria cumprimentar de maneira especial a prefeita Elcione, primeira secretária da AMUP, prefeita de Igaraçu. Mirela Almeida, segunda secretária e prefeita de Olinda. Márcia Conrado, secretária da Mulher e prefeita de Serra Talhada. Juliana Chaparral, suplente. E cumprimentando vocês quatro, eu queria cumprimentar as 29 prefeitas do estado de Pernambuco e as 33 vice-prefeitas de nosso estado. Vocês representam todas nós mulheres. Cumprimentar aqui o Dr. Fausto Campos, desembargador, vice-presidente do tribunal, aqui representando o nosso presidente, Dr. Ricardo Paz Barreto, Valdeci Pascoal, presidente do Tribunal de Contas do Estado, e já parabenizar. Eu tenho certeza que essa semana e essa parte do encontro online vai ser um sucesso tão grande quanto foi ontem o seminário para os gestores. Cumprimentar os deputados Gustavo Gouveia e Fabrício Ferraz, e cumprimentando vocês dois, eu cumprimento toda a Assembleia Legislativa, como também agradeço pela parceria, pelas construções que nós fazemos no diálogo com a Assembleia, sempre tendo como objetivo entregar o melhor ao povo de Pernambuco. Queria aqui cumprimentar nosso time do governo do Estado aqui presente, o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, agradecer a Túlio e parabenizar pelo trabalho de construção política e de diálogo permanente com todos os atores, mas queria também aqui citar os demais da equipe presente. Cícero Moraes, secretário de Desenvolvimento Agrário, Igor Cadena, Yuri Coriolano, secretários executivos da Casa Civil, Daniela Brito, secretária executiva de Comunicação, André Teixeira, presidente da ADEP, Kenis Bonato, secretário executivo de Ciência e Tecnologia, Tereza Dueire, ex-conselheira do Tribunal de Contas, ex-presidente daquele tribunal, ex-deputada e hoje parte importante do nosso time. Alfredo Gomes, professor Alfredo Gomes, reitor da Universidade Federal de Pernambuco, agradecer também por todas as parcerias com a universidade. Professor José Roberto, vice-reitor da Universidade de Pernambuco, representando a professora Socorro, também agradecer, professor, pelas parcerias. João Campos, prefeito do Recife. Frederico José de Oliveira, promotor de justiça, representando o procurador-geral de justiça, Zé Paulo Cavalcante. Quinho, presidente da União das Prefeituras da Bahia. Eduardo Tabosa, amigo de longas datas, coordenador regional do Nordeste da Confederação Nacional dos Municípios. Lincoln Maciel, coordenador do Tribunal de Contas da União em Pernambuco. Adriana de Lima, vereadora de Solidão, representando a União de Vereadores de Pernambuco. E cumprimentando a Adriana, queria cumprimentar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, que são parte importantíssima e fundamental na dinâmica política
da nossa sociedade, fui vereadora por 10 anos. Os presidentes de partido aqui presentes, Ricardo Teobaldo, presidente do Podemos, Samuel Andrade, presidente do Republicanos, e Fred Lóio, presidente do PSDB. Nessa manhã, e muitos aqui já falaram, do papel importante que a AMUP tem no cenário político pernambucano, mas não só no cenário político pernambucano, no cenário nacional. E essa importância, eu não tenho dúvida nenhuma que ela se dá não apenas pela tradição da instituição, mas, sobretudo, pela construção política interna de vocês, de todos os prefeitos e prefeitas de Pernambuco. E não é repetitivo, porque é necessário falar também da maturidade política que levou à unidade e ao entendimento. E quando a gente fala nessa construção que leva a uma unidade e a um entendimento na AMUP, a gente não pode deixar de fazer uma menção às sementes lançadas lá atrás por vários ex-presidentes, mas em especial por José Patriota, e que hoje os frutos colhidos significa essa unidade, e essa unidade significa força. A AMUP, que já tem um papel estadual fundamental, está presente junto ao governo do Estado, junto a todos os atores na construção de caminhos e de soluções para os desafios dos municípios, todos os momentos, em todos os tempos, tem também um papel nacional importante. E aqui já foi dito, e vale repetir, a importância no processo da reforma tributária e, neste momento, e sobretudo, uma atenção ao projeto de isenção do imposto de renda. É evidentemente que todos nós somos favoráveis ao aumento do teto de isenção do imposto de renda, mas isso precisa ser conversado, precisa ser dialogado e precisa ser visto com muito cuidado em relação aos estados e ao município. E eu não tenho dúvida, e aposto nisso, de que a sensibilidade do governo federal com a força política de todos os entes da federação, municípios e estados, vai sim chegar num modelo que consiga atender, num caminho que consiga atender a expectativa da sociedade e também as necessidades dos entes que estão na ponta entregando serviço público de qualidade para a nossa população. E chegar aqui na AMUP, nesse momento de posse da nova diretoria, é também um momento de reafirmar o nosso compromisso. O compromisso da governadora Raquel Lira, o compromisso da nossa gestão e do nosso time completo com o diálogo, com a construção, com a colaboração com os municípios. Porque só assim a gente faz com que as políticas e as ações cheguem na ponta. É no território que as coisas acontecem. É nas cidades dos senhores e das senhoras que a gente consegue cuidar das pessoas. Pernambuco hoje tem uma governadora que foi prefeita e que sabe exatamente onde o calo aperta, que sabe o que é que significa um atraso no repasse dos recursos não voluntários, mas nos recursos obrigatórios para as cidades pernambucanas. Sabe exatamente a dificuldade orçamentária e financeira para atender todas as demandas. Pernambuco tem também uma vice-governadora que foi vereadora da cidade do Recife por 10 anos e que entende exatamente a angústia e a ansiedade, muitas vezes, daquele que é o primeiro para-choque das necessidades da população. Eu disse isso ontem, lá no evento do Tribunal de Contas, e repito aqui, porque aprendi essa lição com meu pai. Ele sempre disse que a diferença entre
a realidade para um prefeito e a realidade, por exemplo, para um presidente da República, é porque quando se fala em mortalidade infantil, para o presidente da República chega um relatório. Para o prefeito, chega a mãe e o pai na porta, chorando e pedindo auxílio funeral. Que quando a gente fala em fome no nosso estado, em Pernambuco, nós temos cerca de 50% da população no estado de vulnerabilidade e cerca de 18% desses no estado abaixo da linha da pobreza. Para um presidente, chega um relatório. Para um prefeito, para um vereador, sobretudo para um prefeito, chega a família na porta pedindo uma cesta básica. E é exatamente a partir desta proximidade que se tem a possibilidade real de mudar a vida das pessoas. É assim como este caminho que a governadora Raquel Lira, a nossa gestão, enxerga a importância das parcerias com as prefeituras. Eu digo isso com muita convicção de que esse é o governo que mais faz parcerias com as prefeituras na história de Pernambuco. E aqui a gente pode trazer alguns exemplos. O nosso pé na estrada, que tem como objetivo recuperar uma malha viária por tanto tempo abandonada, que nos últimos anos apontou Pernambuco como um dos estados com a pior malha viária. 2 das piores estradas do país estavam aqui em Pernambuco. E enxergando isso e ouvindo as necessidades das prefeituras, ouvindo as necessidades dos setores produtivos, levando em consideração o desenvolvimento, escoamento de produção, atividade turística, nós temos hoje cerca de 900 quilômetros recuperados, 1.500 quilômetros em processo de recuperação. E a gente tem a garantia de um investimento que já está rodando de 5,1 bilhões de reais no nosso estado. A gente sabe que da capital pernambucana ao último município, ou do primeiro município a partir de onde a gente olhe o nosso estado, lá em Santa Filomena, ou chegando para o Recife, a gente sabe que a gente tem problemas de abastecimento de água. Por causas diversas, mas não tão diversas, mas que a gente sabe que esse é um problema estrutural e que nos persegue. E assim como esse problema nos persegue, nós precisamos perseguir a solução e a superação dessa questão. E é por isso que o Águas de Pernambuco investe 6 bilhões de reais. É por isso, prefeito Mano, que nas semanas atrás nós lançamos e está rodando a licitação da barragem Engenho Pereira, que vai ser uma obra fundamental para a contenção de enchentes na região metropolitana, mas também e principalmente para o abastecimento de água. É por isso que também lançamos e está rodando aí a licitação para a adutora de Negreiros e tantas obras que estão possibilitando chegar a água do São Francisco, mais uma etapa da adutora do Agreste e o compromisso de levar essa água com qualidade para a população pernambucana. Eu queria contar aqui a vocês um momento muito especial que nós tivemos na semana passada, que foi o início da operação completa da estação de tratamento de esgoto do Cabanga, na cidade do Recife. Aquela estação, ela é responsável por 50% do tratamento do esgoto da cidade do Recife, com capacidade de receber mais ainda. E está recebendo porque várias ligações estão sendo feitas. Mas aquele esgoto que era ali recebido, ele, infelizmente, durante anos, foi depositado, foi devolvido à bacia do Pina
praticamente in natura, num processo de tratamento que durava 3 horas. Hoje, esse processo de tratamento dura 15 horas, com o processo de desinfecção e da eliminação de 90% de coliformes fecais jogados na bacia do Pina. Isso significa muito para a nossa população, no que diz respeito à saúde, à qualidade de vida e um compromisso também com o meio ambiente. A gente podia aqui falar um pouco sobre a educação. E o nosso Juntos pela Educação, ele é todo estruturado, grande parte dele é estruturado exatamente na parceria e em regime de colaboração com as prefeituras. O prefeito Marcelo, o presidente Marcelo, ele falou aqui do Programa Estadual de Transporte Escolar. Lembrou muito bem que uma ação da governadora, ainda nos primeiros meses do ano de 2023, quando a gente estava ali apertando, dando não para todo mundo, e que a gente estava cortando na própria carne, tomou a decisão de dobrar os valores de repasse do PET para as prefeituras, pagando de maneira retroativa. Isso é uma decisão política. Isso é uma decisão política baseada em quem conhece a realidade de cada um dos prefeitos, do que vive um prefeito para poder atender de perto e com qualidade a sua população. É exatamente pensando assim também que nós estamos fazendo a maior aquisição de ônibus escolares da história desse estado. Talvez da história do Brasil. Nós começamos, presidente, com uma meta de adquirir 1.000 ônibus para distribuir entre os municípios. E hoje, os 184 municípios já receberam pelo menos 2 ônibus. Mas a gente fez o dever de casa. A gente apertou de um lado, apertou do outro, organizou orçamento, continuou cortando onde tem que cortar e, por decisão da governadora Raquel Lira, não serão mais de 1.000 ônibus. Serão 2.100 ônibus para serem entregues às prefeituras. E é assim que a governadora também trouxe para ela, colocou no colo da nossa gestão, um problema que historicamente todo mundo disse, é do município, é dos prefeitos, que é cuidar exatamente das nossas crianças no seu primeiro momento e mais importante momento de vida para o seu desenvolvimento no momento da primeira infância. E ela trouxe para si a responsabilidade de compartilhar com os senhores, com as senhoras, o aumento na oferta de vagas de creche. E nós vamos ampliar em 60.000 vagas, construindo 250 creches no nosso estado. E todos vocês já sabem isso, já sabem disso, mas vale repetir, que a gente sabe da angústia de pagar o primeiro ano de funcionamento da creche, porque não chega ainda os recursos do governo federal. Então, esse custeio, esses valores é nosso, do governo do estado. Porque a gente sabe que quando prefeita não construi creche, não é porque ele não quer, é porque falta o recurso de verdade para poder viabilizar aquele investimento. E a questão também do fortalecimento do apoio aos municípios no desenvolvimento da saúde primária. A pontualidade nos repasses do governo do estado para os municípios. A gente sabe que isso faz diferença. A governadora Raquel Lira sabe que isso faz diferença, porque ela sofreu na pele atrasos de repasse num tempo pretérito e num tempo que não voltará mais. E é exatamente assim que a gente segue trabalhando na assistência social. O governo do estado, por mais que fortaleça a nossa assistência, e a gente vem fortalecendo, a gente sabe que quem cuida da assistência na ponta são vocês, os seus secretários de assistência social. São vocês que sabem o nome da chefe de família que a cesta básica está acabando e que vai precisar entregar outra cesta básica.
são vocês que sabem o nome das famílias que, mesmo recebendo a cesta básica, tem muita gente em casa e aquela comida não vai dar além de 10 ou de 15 dias. E é exatamente por isso que hoje o orçamento da assistência social ele está mais do que triplicado. É exatamente por isso que nós repactuamos todos os cofinanciamentos da assistência social, chegando muitas vezes a triplicar, perto de quadruplicar esses cofinanciamentos. E aí a gente vai além. A gente sabe que o povo de Pernambuco, infelizmente, cerca de 2 milhões de pernambucanos passam por uma insegurança alimentar grave. E por conta disso, nós intensificamos o programa Bom Prato Pernambuco através das cozinhas comunitárias. Provavelmente, alguns dos senhores aqui, quando nós fomos dialogar, disseram: a gente não quer a cozinha, porque o repasse não vai chegar, o dinheiro não é suficiente. Mas a gente mostrou, a partir de uma relação de confiança, que a nova realidade de Pernambuco não é essa. Reajustamos o repasse, reajustamos o enxoval para 50 mil, reajustamos o repasse de 12 para 20 mil reais mensais. E nós temos, atualmente, 184 cozinhas funcionando em Pernambuco, 129 abertas na nossa gestão. Mais de 10 milhões de refeições oferecidas para a nossa população. E é exatamente fruto de um trabalho como esse, que semanas atrás o índice de desnutrição de Pernambuco diminuiu. Não é obra do acaso, não é obra da espontânea, é fruto de um trabalho sério, cotidiano e diário. Porque, como diz a governadora Raquel Lira, a gente acorda bem cedo, vai dormir bem tarde, pensando 24 horas por dia, os 7 dias da semana, como é a forma de chegar mais rápido e de maneira mais eficiente e eficaz na vida dos pernambucanos, principalmente aqueles que foram por muito tempo inviabilizados. Mas para encerrar, eu queria falar de mais 2 assuntos com vocês. A gente sabe que muitas das cidades pernambucanas não têm uma estrutura técnica para poder ir atrás e conseguir recursos com o governo federal, com bancos estatais ou com bancos privados, que não têm a capacidade técnica ainda de elaborar projetos para serem aprovados. Exatamente pensando nisso, a gente tem rodando hoje na Secretaria de Planejamento à disposição das senhoras, à disposição dos senhores, de toda a equipe de vocês, o núcleo de apoio aos municípios. Que essa Tudo bom, meu amigo? Manda está girando lá a todo vapor, porque a gente está com esta semana direcionada prioritariamente para o atendimento aos municípios da região metropolitana. Mas prioritariamente. Mas não significa, em hipótese alguma, que qualquer um dos senhores e das senhoras que cheguem lá não tenham os seus projetos, as suas demandas tratadas pela autoridade necessária. Mas a gente estava querendo ir, eu estava dependendo de tu. Eu digo, vou preparar aqui para a gente ir. Para fazer uma cobertura e uma cobertura especial para você. Entendeu? Aí tem um deslocamento daqui para lá. E o deslocamento da gente aqui, a gente tem carro. Aí tem, eu estava querendo conversar contigo isso mesmo, uma parceria ali para a gente fazer. Tu manda um pix pra gente? Bom. Uma sexta. Perfeito. Todo mundo. Quanto é que tu manda pra gente? Quanto é que tu manda? Eu sei, mas você que diz. Quem tá querendo parceria. Não, de jeito nenhum. Quem tá com parceria não tem que estipular o preço, não. Você que manda.
Não, diga. Vai ter 2 tanques de álcool de gasolina, né? 2 tanques. Alimentação aí, pernoite, né? Então pronto. Pronto. Diga aí. Manda 800. Pronto, vou mandar o Pix pra tu. Vou mandar agora pra tu. Valeu, meu amigo. Valeu. Abraço. Abraço. Revolucionária do Estado de Pernambuco, do ponto de vista de justiça fiscal, foi uma decisão da governadora Raquel Lira de repartição, de uma nova repartição do índice de participação dos municípios, que é o que estabelece a divisão do ICMS que cabe às cidades pernambucanas, num processo construído entre Governo de Pernambuco, Assembleia Legislativa e a participação fundamental da MUP para que a gente chegasse nesse caminho. Não é uma luta fácil, mas uma luta que a gente levasse. Mas que a gente utiliza a distorção e escrevesse de maneira mais democrática esse recurso. Isso tem representado muito na vida do senhor. Alguns aqui são eles, já seguiram essa diferença no rebate do ICMS. Outros e outras estão iniciando a sua gestão. E é importante perceber o que isso significa no momento de dificuldades e de escassez mais aguda de recursos. 70 dos nossos municípios teve uma crescimento de 20% e 50% de seu rebate. 72 municípios tiveram uma crescimento de 50% a 80% nesse rebate. E eu queria aqui, para que tenha um pouco de noção do que isso significa, trazer alguns exemplos. A cidade de Ribeirão, Paulo, ela em 2023 recebeu 8 milhões e 100 mil reais, em 2024, que segue nessa toada, em 2025, recebeu 10 milhões e 100, um aumento de 23%. A cidade de Ribeirão, em 2023 recebeu 12 milhões e meio de reais, em 2024, essa toada, em 2025, recebeu 17 milhões de reais, 37% de aumento do mercado. A Araçoiaba, ele tem coelho, no repasse que ele tiver 4 milhões e 100, esse repasse passou para 6,7 milhões, 61% e meio de aumento. A cidade de Cumaru, que recebia 4 milhões e 900, passou a receber 8 milhões e 300 mil reais. A cidade de Tomé, que recebia 6 milhões de reais, passou a receber 10 milhões e 400, 71% de aumento. Esse é o tamanho do compromisso da governadora Raquel com as prefeituras, com os municípios e com os prefeitos e prefeitas de Pernambuco. Isso significa recursos para os senhores e as senhoras cumprirem os compromissos que assumiram com a população da sua cidade. E por fim, de verdade, agora para acabar o discurso, eu queria mais uma vez ressaltar a capacidade de olhar para Pernambuco todo mundo lá, as coisas da cidade, as opiniões e as opções políticas de cada um, trabalhando para todos os pernambucanos e para todos os pernambucanos. Porque
Então, eu queria agradecer, Marcelo, pelo convite, dizer que nós estamos aqui, desejar boa sorte a toda a diretoria, reafirmar que vocês cumpram com o governo do Pernambuco e que Deus abençoe essa palavra de todos nós.